E aí, pessoal, continuando o nosso assunto sobre polarização. Na última aula nós falamos um pouco sobre polarização dos condutores, onde nós temos o material condutor, falamos a respeito do fato dos elétrons livres. Todo condutor ele tem elétrons que são fracamente ligados ao átomo e aí eles acabam indo para a superfície desse condutor. E aí quando nós chegamos um material carregado, por exemplo, uma barra carregada com prótons. Essa barra carregada com prótons vai atrair os elétrons livres para o outro lado, certo? E, consequentemente, esse lado estando carregado negativamente, esse aqui vai ficar carregado positivamente. E com isso surge o que nós chamamos de polarização, que é quando nós pegamos algo. Quando a gente olha para algo, a gente vê que metade dele, uma parte dele está positiva e a outra está negativa. Isso é uma polarização. Junto com a ideia de polarização, aparece aquelas moléculas chamadas polar e apolar. São moléculas que quando você observa ela, a gente deu o exemplo da água, né? Onde a gente tem o oxigênio, tem o hidrogênio, e quando a gente observa essa molécula, que é o que compõe a água, a gente vê que se a gente fizer um corte aqui assim, esse lado ele vai estar mais negativo e esse lado vai estar um pouco mais positivo. Isso porque os elétrons do hidrogênio que deveria ficar aqui, eles acabam sendo puxados para perto do oxigênio, porque ele tem essa capacidade de atrair mais os elétrons. Essa capacidade é chamada de eletronegatividade, que é muito estudado dentro da química, ok? Então, quando nós observamos, nós acabamos vendo que, no caso, nossa molécula de água, ela teria essa ideia aqui. Oxigênio em cima, hidrogênio, hidrogênio. Quando eu faço um corte, eu consigo ver que em cima fica negativo e embaixo fica um pouco positivo. Quando eu vejo essa divisão, essa forma aqui, a gente acaba englobando isso aqui como se fosse, isso aqui é uma molécula de água, onde ela tem um lado negativo e um lado positivo, nós chamamos isso de dipolo, ok? Dipolo. Dipolo, toda molécula polar é um dipolo. Que tem um polo positivo e um polo negativo. Mas, dando continuidade no nosso efeito de polarização, a gente consegue polarizar não somente os condutores. Não é somente os condutores que vão ter esse aspecto devido aos elétrons que ficam na sua superfície. Quando eu chego um objeto carregado, os elétrons são atraídos, se esse objeto for carregado positivamente. Só para destacar aqui novamente, se esse objeto for carregado negativamente, se ele estiver cheio de carga negativa, aí o que vai acontecer é que as cargas negativas que estavam aqui, elas vão ser empurradas para o outro lado e vão se concentrar tudo no outro lado, e aqui vão ficar as cargas positivas, ok? Então, tanto para a carga positiva quanto para a carga negativa, um condutor, a gente consegue criar essa separação, onde a gente vai ter um lado positivo e um lado negativo, formando o que seria um dipolo, ou seja, ele está polarizado. No caso de dielétricos, esse efeito também é possível. Só que os dielétricos, nós temos dois tipos de materiais. Nós temos os materiais que são compostos por dipolos. O que são materiais que são compostos por dipolos? São materiais que naturalmente ele tem as moléculas dele já tem um lado positivo e um lado negativo. Então aqui tem as moléculas positiva e negativa. Aqui tem uma outra molécula, aleatoriamente eles estão espalhados. Um material que é feito por esse tipo de molécula, que material pode ser esse? Esse material aqui é como se fosse a água. Se eu tivesse uma capacidade de separar uma esfera de água. As moléculas de água, como eu desenhei aqui, vou desenhar de novo, elas têm um lado negativo e um lado positivo. Então, quando eu pego um monte de moléculas de água e faço aqui um certo volume, a água não é o único material que tem essa propriedade de se ter um lado positivo e um lado negativo. Aí nós falamos que esse material ele é um material feito por dipolos, ok?
E aí o que acontece é que esse material aqui, ele é um dielétrico. Ao contrário do que muitos imaginam, a água, isso é muito importante, a água não é um bom condutor de eletricidade. A água pura, ela não conduz eletricidade. O que conduz eletricidade na água, que vai estar diluído na água, são os sais minerais, são outras substâncias que estão diluídas na água. Se você pegar uma quantidade de água pura, ela não conduz. Agora, se você jogar sal na água, por exemplo, aí você cria ali uns íons, aí tem outras coisas, elétrons livres, que vão permitir com que a água conduza eletricidade, mas ela pura não é. Então, a água ela é considerada um dielétrico, ok? Ela é um material isolante. Agora, se ela não estiver puro, ela acaba facilitando a condução. Então, isso aqui é um material isolante. E até os materiais isolantes, eles sofrem esse efeito de polarização. Só que é ligeiramente diferente. Por quê? Porque no caso dos condutores, os elétrons que ficam na superfície, que estão soltos, eles vão para um lado, para o outro, deixando um lado positivo e o outro lado negativo. No caso de dielétricos, o que acontece é que essas moléculas, assim como a água, ela tem toda a liberdade de se mover, elas vão se alinhar. Então, por exemplo, se eu trouxer para cá uma barra carregada com cargas positivas, o que vai acontecer é que cada molécula dessa daqui vai se movimentar e vão se alinhar da seguinte maneira. Elas vão ficar todas assim, ó. Aqui, já que aqui é positivo, aqui vai ficar negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Esse aqui também vem negativo, positivo. Ou seja, todas as moléculas, elas vão colocar o seu lado negativo para cá. Elas vão colocar o seu lado negativo para cá e o lado positivo para lá. E quando isso acontecer, se a gente fizer um corte ao meio, vai acontecer que a carga negativa elas vão estar concentrada mais para a esquerda do que para a direita. E a gente vai poder dizer que aqui também, liquidamente falando, vai ter uma quantidade de carga negativa desse lado e uma quantidade de carga positiva deste outro lado. Ok? E isso é super interessante, porque quando o material ele é polarizado, ele vai estar sujeito a se comportar de algumas maneiras que a gente até então não iria prever se isso fosse possível. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que tanto o metal, que é um condutor, quanto materiais dielétricos, que são os isolantes, tanto material condutor quanto material isolante, a gente consegue fazer essa indução, ok? A gente induz as cargas se movimentarem, separando elas para um lado e para o outro e gerando o que nós chamamos de polarização. Polarização do condutor, polarização do dielétrico. Tá bom? Só um a mais aqui. É o seguinte. No caso, nesse diagrama que eu tinha feito aqui com as moléculas, nós estávamos citando moléculas que são polares, que é o caso da água. A molécula da água, ela naturalmente já tem um lado negativo e um lado positivo. Um lado negativo e um lado positivo. Um lado negativo e um lado positivo. E quando você chega a um objeto carregado, o que acontece é que essas moléculas elas vão e se alinham, certo? Só que os isolantes, eles não são feitos somente por moléculas polares. A gente tem também moléculas apolar. Um exemplo de isolante polar é a água. Um exemplo de isolante apolar é a borracha. No caso da borracha, agora fazer um desenho para cá. No caso da borracha, o que a gente tem é que as moléculas da borracha, elas vão estar mais ou menos aqui meio espalhado, positivo, negativo, negativo, positivo. Elas são um pouco maiores e complicadas de se dizer que se tem um lado positivo e um lado negativo. Então a gente fala que ela é estável ali, ela não tem ela não é formada por o que a gente chama de polar e ela não tem essa separação, que um lado está mais positivo que o outro está negativo. No caso dos átomos de uma borracha, por exemplo, que compõem
uma molécula de algum tipo de borracha, a gente não consegue fazer essa separação. Pelo contrário, o positivo e o negativo estão tão juntos que a gente fala que eles estão aqui assim, ó, positivo e negativo, eles estão juntos, não dá para separar, ok? Isso faz com que as moléculas da borracha, que é um exemplo, pareça não ter esse comportamento de a gente conseguir separar. Mas até mesmo as moléculas polares, ou seja, substâncias apolares, quer dizer, as substâncias que não têm essa forma aqui, quando eu aproximo uma barra carregada positivamente, por exemplo, o que vai acontecer é que eu vou criar nessas moléculas essa separação. As moléculas elas estavam tudo ali assim, ó. Positivo, negativo, negativo, positivo. Isso era uma molécula apolar. Note que se eu cortar aqui assim, ó, desse lado tem um positivo e um negativo, desse lado tem um negativo e um positivo, então ambos dão zero. Se eu cortar assim, aí aqui em cima eu tenho positivo e negativo, aqui eu tenho negativo e positivo, então de qualquer maneira, tanto em cima quanto embaixo dá zero. Então a gente fala que isso aqui não é polar. Não tem como fazer um corte e deixar um lado positivo e o outro lado negativo. Não tem como fazer isso. Mas o que acontece é que nas moléculas apolares, eu vou ter aqui, ó, positivo, negativo, negativo, positivo. Ok? Quando eu aproximo a barra de uma molécula apolar, digamos que essa barra aqui seja positivo, eu acabo trazendo os elétrons para o lado de cá. E aí eu polarizo, ou seja, eu transformo ela num dipolo, ok? Transformo ela num dipolo, eu polarizo a molécula, transformando ela num dipolo, e aí essa junção aqui de um monte de dipolos alinhado, todas elas vão ficar achatadas assim, ó, por conta que os elétrons vão ser atraídos para cá, aí elas vão ter esse mesmo comportamento aqui, de uma molécula polar. Então, resumindo, tanto o condutor quanto os dielétricos, no caso dos dielétricos nós temos os polares e os apolares, todos eles nós conseguimos fazer esse efeito de polarização. Isso vai ser super interessante para a gente estar analisando alguns comportamentos quando a gente falar de força e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Não deixa de se inscrever no canal, de dar like nesse vídeo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!